Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Bom dia a todos e todas, hoje é 21 de julho, quarta-feira, e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. O dia 21 de julho é a ocasião em que se comemora o Dia dos Mortos da Marinha. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Hoje nossas dicas são hábitos espíritas saudáveis. Durma bem. Dormir bem é uma dica bastante valiosa. Repousar seu corpo por 6 a 8 horas de sono diárias livrará você de muitos males, inclusive doenças, e ainda te deixa com as energias carregadas para viver o dia seguinte. Cuide também da sua saúde mental. É bastante saudável se livrar de problemas desnecessários. Comece focando no que é importante fazer e pensar para se manter em perfeito equilíbrio mental e emocional. Verifique quais são os problemas que devem ser resolvidos por você e aqueles que devem ser resolvidos pelos outros. Medite sempre se não há uma atração desnecessária de responsabilidade ou desleixo com as mesmas. Livre sua mente dos pensamentos ruins e pessimistas. Seja generoso e não sinta vergonha de experimentar a paz interior que esse hábito provoca. O bem-estar provoca o aumento de hormônios da satisfação, deixando você cada dia mais feliz e realizado, potencializando sua capacidade de fazer mais e melhor. Crie o hábito de leitura. Livros são poderosas fontes de transformação para o nosso interior e justamente por isso necessitamos manter contato com obras literárias que estimulem os bons sentimentos e nos despertem para dignificantes realizações. Além do que é possível absorver de conteúdo, o tipo de leitura que realizamos nos coloca em relação com as companhias que atraímos. Escolher um bom livro com assuntos elevados nos possibilita agir como um catalisador do bem. Os assuntos relevantes produzem bons pensamentos, que produzem bons sentimentos, que nos proporcionam a companhia dos bons espíritos. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. A pandemia da Covid prejudicou o planejamento de viagens de férias e trabalho desde março do ano passado. Com a necessidade de adiamentos, surgiram problemas com cancelamento de voos e mudança nos direitos dos consumidores para remarcar passagens, pacotes e eventos. Uma nova lei aumentou o prazo previsto na legislação anterior de agosto do ano passado. Agora, as viagens e eventos cancelados por motivo do coronavírus podem ser alterados até o dia 31 de dezembro de 2022. Fica também estendido o prazo para o consumidor usar o crédito disponibilizado pelo prestador de serviços ou para ter restituído o valor pago. E prorroga o prazo para remarcação de serviços, reservas e eventos adiados.
O coordenador de Estudos e Monitoramento de Mercado da Secretaria Nacional do Consumidor, Frederico Mech, tem os detalhes. O serviço reserva o evento, ele deve ter o seu adiamento ou cancelamento no período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia de Covid. Nessa hipótese, o consumidor vai ter até 120 dias para solicitar ou a remarcação ou a disponibilização de crédito. E a remarcação ou a disponibilização de crédito poderão ser feitas até 31 de dezembro de 2022. Os artistas, palestrantes ou outros profissionais contratados para atividades de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, mas obrigados a cancelar por causa da pandemia, caso de shows, rodeios, espetáculos musicais e de artes cênicas, não terão obrigação de reembolsar imediatamente os valores dos serviços ou cachês, desde que o evento seja remarcado até 31 de dezembro de 2022. Se não conseguirem cumprir esse prazo, terão que restituir o valor recebido, atualizado pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, até 31 de dezembro de 2022. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. A seleção feminina de futebol abre nesta quarta-feira, a partir das 5 da manhã, pelo horário de Brasília, a participação do esporte brasileiro na Olimpíada de Tóquio. A estreia é contra a China, no estádio Miyagi, na cidade de Rifu, a cerca de 380 quilômetros da capital japonesa. O Brasil busca a terceira medalha olímpica na história da modalidade, após as pratas de Atenas em 2004 e Pequim 4 anos depois. Nessas duas finais, o algoz foi o mesmo, os Estados Unidos. E na última delas, a seleção rival era comandada por Pia Sundhage, a mesma que hoje dirige o Scratch Canarim. Pia está à frente da equipe nacional há quase 2 anos e tem Debinha como artilheira com 12 gols. A atacante, que esteve presente nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016, destaca o que mudou desde que a técnica sueca chegou ao país. Ela conhece muito bem, né, como é disputar uma Olimpíada, como é jogar com grandes equipes, então acho que a gente vai se dar bem, a gente está em ótimas mãos, então a gente está bem preparadas. Acho que hoje a gente vê a equipe com uma organização tática muito diferenciada do que era antes. O individual vai aparecer quando for preciso. Acho que todo mundo comprou a ideia do que a Pia trouxe pra gente, né? É uma escola diferente, então acho que isso ajudou muito a evolução da equipe. Pia não confirmou o time que levará a campo diante da China, mas a julgar pelos últimos jogos, são 2 dúvidas. Apesar de ter no elenco uma jogadora de ofício para lateral direita, que é Letícia Santos, a treinadora atuou várias vezes com uma zagueira no setor, normalmente Bruna Benítez, para dar mais liberdade aos avanços de Tamires pela esquerda. Outra opção é Poliana, zagueira no Corinthians, mas lateral direita por muitos anos no São José e na própria seleção. No meio, sem poder convocar Luana, que está contundida, a sueca pode escolher entre Júlia Bianchi e Andressinha para jogar ao lado de Formiga. A provável escalação terá Bárbara, Bruna Benítez ou Letícia Santos ou Poliana, Érica, Rafaele e Tamires, Formiga, Andressinha ou Júlia Bianchi e Marta, Debinha, Bia Zanerato e Ludmilla. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos lançou nesta terça-feira um curso para capacitar delegadas de polícias civis na prevenção e enfrentamento de violência doméstica. O curso vai apresentar a 54 delegadas de todos os estados e do Distrito Federal o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, onde se busca mapear a situação da vítima, do agressor e o histórico de violência na relação. Ainda na cerimônia, a delegada-geral do Rio Grande do Norte, Ana Cláudia Saraiva Gomes, lembrou a necessidade do formulário, já que no período de pandemia, os registros de feminicídio aumentaram. Durante a pandemia, vimos aí o aumento desse tipo de crime em diversos estados. Aqui no Rio Grande do Norte, felizmente, através do empenho das DEANs, do próprio núcleo do combate ao feminicídio, nós tivemos uma redução. Entre as informações a serem coletadas nas delegacias com a ajuda desse questionário estão se a vítima está grávida, se o autor da agressão tem acesso a armas, se o autor da violência faz uso de drogas ou álcool, se os filhos já presenciaram as agressões. De acordo com as respostas, o agressor pode ser afastado de casa, ou mesmo a mulher pode ser encaminhada a um abrigo. O autor da violência pode ainda ser encaminhado ao programa de reflexão psicossocial e orientação das partes para serviços de emprego e renda.
Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Educação moral segundo o Espiritismo. Educar é dar a alguém os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento de sua personalidade. Dar ensino, instruir e transmitir o saber são sinônimos de educar. Quem transmite, transmite alguma coisa. No caso dos cuidados necessários para o pleno desenvolvimento da personalidade humana, sabemos que o ato passa por um processo. Processo esse denominado educação. Quando o assunto é educação moral, segundo o Espiritismo, é cabível questionar: o Espiritismo educa? O que a doutrina espírita define como moral? Pesquisando nas obras produzidas por Allan Kardec, especialmente em O Evangelho segundo o Espiritismo, iremos nos deparar com tópicos onde seu autor denominou de Instruções dos Espíritos. Encontramos também, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec tratando do ensino dos Espíritos. Portanto, se deduz que o Espiritismo educa por meio do ensino dos Espíritos, isto é, de suas instruções. Resta saber, então, quais assuntos ou temas são objeto do ensino e das instruções dos Espíritos. Trata-se da doutrina espírita, ou seja, um conjunto de comportamentos que, tornados hábitos pelo indivíduo, o levam a viver bem. No entanto, a racionalização, coisa diferente de racionalidade, levará a diversas indagações que desvirtuam o sentido objetivo que se pretende atingir. Para manter o intérprete no curso, esclarecemos que as comunicações destacadas por Allan Kardec sobre espíritos felizes, infelizes e endurecidos demonstram que o modo como cada um conduziu suas encarnações pretéritas repercutem na sua vida espiritual. Trata-se, pois, das consequências de natureza moral. Por isso, é imperativo definir moral segundo o Espiritismo. E isso nos permite compreender a educação moral também segundo o Espiritismo. Em O Livro dos Espíritos, o ensino destes espíritos, cujo degrau é de superiores, não deixam dúvidas. A moral é definida como regra da boa conduta. E, nesse caso, se conduz bem aquele que sabe definir e fazer diferença entre o bem e o mal. O bem é fazer tudo tendo como objetivo o bem de todos. Fazer tudo para o bem de todos é observar a lei divina. O bem é tudo o que está conforme à lei de Deus, e o mal é tudo o que infringe essa lei. No plano da educação moral, segundo o Espiritismo, é preciso levar em conta dois pontos cruciais: o livre-arbítrio e a autonomia do espírito. Nesse caso, o ser humano, antes de tudo, precisa crer em Deus, isto é, compreender seus atributos, sua perfeição. Chegado a esse ponto, é preciso querer saber. Para saber, isto é, para conhecer, todo indivíduo possui a faculdade da inteligência. E é ela quem permite discernir, fazer diferença entre o bem e o mal. É preciso destacar que esse discernimento está sempre em relação com o acervo de conhecimento adquirido pelo espírito, o seu patrimônio, aquela verdadeira propriedade que ele levará após o desencarne na matéria. Por fim, alguém poderia dizer: mas mesmo com a inteligência e o aprendizado, é possível errar, uma vez que tudo está correlacionado com o conhecimento adquirido.
Em O Livro dos Espíritos, há resposta objetiva e categórica a esse sofisma. De forma alguma. Há uma receita infalível presente na cultura da humanidade há vários milênios. Trata-se da regra do bem proceder. Fazer ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse, e não fazer ao outro o que não gostaria que o outro lhe fizesse. E agindo assim, alguém poderia dizer mais: eis aí o cumprimento de toda a lei e os profetas. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. Hoje, então, trago para você o capítulo 9 da obra Assim Vencerás, que foi ditada a Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 9 fala sobre justiça e misericórdia e tem essa sublime mensagem. Muitas vezes exclama: justiça, justiça, e afirmas-te demasiadamente sofredor, perseguido pelas sombras ou desamparado pela bênção do céu. Lembra-te, porém, de que a corrigenda não exclui a presença do pesar, e enquanto a provação trabalha em nossas almas, trazemos conosco os remanescentes da culpa. Antes do apelo à justiça, roga clemência e piedade, de vez que pelo socorro do temporário esquecimento na vida física, brando anestésico de que se utiliza a compaixão do Senhor para extirpar-nos do espírito as raízes do mal, por muito tempo ignoramos toda a extensão de nossos débitos. Nos dias de aflição e cinza, não te recolhas à blasfêmia e nem peças por maiores manifestações da justiça em teu campo de ação, porque a justiça mais ampla poderia agravar-te as dores, mas sim roga o acréscimo da divina misericórdia em teu benefício, a fim de que disponhas de ombros fortes, para que não venhas a lançar longe de ti os favores da própria cruz. Esse maravilhoso texto de Emmanuel nos permite refletir acerca da diferença que há entre justiça e misericórdia. E nós claramente não entendemos que existe uma diferença. E principalmente quando nós vamos promover as nossas rogativas, é aí que nós erramos mais ainda. Ainda bem que Deus é a suprema inteligência que comanda toda a criação. Porque se nós imaginarmos que Deus nos enviasse toda a sua justiça, realmente a gente não teria ombro para carregar a cruz da qual fomos nós mesmos os construtores desta extensão de débitos que temos de uns para com os outros. A justiça divina, na realidade, é a possibilidade que temos durante uma encarnação de estarmos diante de pessoas, coisas e situações para redimir os erros do passado, passado no sentido de outras encarnações. Qual é então a misericórdia? A misericórdia é você se encarna sobre o véu do esquecimento e não sabe a extensão das suas dívidas. E aí nós, quando estamos diante do sofrimento, orgulhosamente a gente se acha melhor, o eleito, que Deus nos esqueceu, que Deus então precisa aplicar a sua justiça. Mas a justiça divina é nos possibilitar as situações para reparar os erros. O que se deve fazer é pedir misericórdia. Porque a misericórdia de Deus é permitir que a gente esqueça dos débitos passados, a extensão dos débitos passados. Então todos nós vamos interagir, vamos conviver, e essa convivência, ainda que não esteja possibilitando a total reparação dos débitos, permite que, mesmo inconscientemente, o perdão vá atuando de certa maneira. Por quê? A aplicação da justiça é fazer com que todas as possibilidades então surjam à nossa frente e aí o sofrimento ficará maior. A misericórdia de Deus é sua compaixão, então nós temos que pedir, na verdade, o perdão das ofensas, clemência, piedade, ao contrário de blasfemar contra Deus, pedindo justiça, nós devemos pedir
piedade, clemência pelos erros. Então, quando você for se deitar, ore a Deus, peça aos bons espíritos, converse conscientemente com cada um dos espíritos encarnados na Terra. Porventura, você tem algum débito, que ele possa te perdoar. Que talvez nessa encarnação você não conseguirá saldar todas as dívidas que você tem com eles, mas que da sua parte você já o perdoa se algum erro tiver sido cometido contra você, mas também você pede esse perdão para todos os espíritos. O espírito de um filho encarnado, de uma filha, de um pai, de uma mãe, de um irmão, para todos ali que envolvem e que estão vivendo com você no seu lar. Peça também para os espíritos desencarnados que ali também residem com vocês. Tenho certeza que aí você terá a exata aplicação de justiça e misericórdia na sua vida. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão. Um abraço, até o próximo Café com Espiritismo. Tchau! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.